Gente, então, eu comecei pela planta técnica, porque é a que tem mais informações, né? E a gente já colocou tudo aqui, enfim. Então, como é que a gente faz para converter agora? Aí quem já tinha criado as vistas duplas, de repente vale a pena apagar e fazer de novo, porque já colocou mais algumas coisas, aí vocês avaliem. Então, assim, eu tenho essa planta aqui que já está toda certinha, já tem cotas, já tem símbolos, já tem tudo que eu preciso, já coloquei layout, já está tudo aqui. Eu quero fazer uma nova vista agora com uma aparência diferente. Então eu vou duplicar ela com detalhamento. Então ele vai levar todos os ajustes que eu fiz de símbolos, de níveis, de texto, cota, tudo ele vai levar para essa cópia. E essa cópia eu vou mudar lá para a planta de apresentação, né? Eu já mostrei isso na aula passada, como que a gente duplica isso aqui. Então aqui, ó, agora eu quero fazer a configuração dessa planta aqui. Então, se eu pegar pelo checklist, a principal mudança aqui que a gente vai ver, a escala, né, 1:100. Aqui, ó, eu desativei o modelo de vista para eu poder ajustar esse desenho, então eu vou mudar a escala. E vou mudar a aparência, o estilo de visualização aqui, vou colocar ou sombreado ou cores consistentes. E aí, ó, vamos ver no checklist aqui o que eu preciso visualizar e o que eu preciso ocultar. Então está aqui, ó, nas plantas baixas de apresentação. Então eu vou ter que mostrar o título. A gente tem que pôr isso lá no formato ainda. Aí o título a gente põe lá no formato. Os elementos construtivos, contexto imediato, aqui basicamente é a mesma coisa, ó. Os nomes dos ambientes. Então, para essa planta de apresentação, e para a gente ver que tem duas possibilidades de usar aquele identificador de ambientes, vamos fazer esse aqui sem área. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Eu quero pegar todos os títulos de ambientes, os identificadores de ambientes, e mudar o tipo dele. Então, eu vou selecionar tudo, para não ter que catar um por um. Tem um outro jeito mais fácil, mas eu posso fazer por aqui e vir nos identificadores de ambiente. Né? Poderia fazer aqui também. Ó. Pego um, com o botão direito, selecionar todas as instâncias, né, dessa categoria visíveis na vista. Então ele vai pegar todos os identificadores de ambiente. E aí eu vou mudar para esse aqui, que é só o nome, sem a área. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui a escala está mais reduzida, então fica muita informação, começa a embolar. Eu preciso mostrar a área nesse tipo de desenho de apresentação. Então, essa é uma mudança dos títulos. Seta indicando o sentido de subida da escada, a gente já tinha. Né? A que eu tinha indicado aqui serve, como eu copiei ela duplicando os elementos, né? Duplicando com detalhamento, veio todos os detalhes. Aí agora o que eu preciso ocultar? As cotas, os identificadores de portas e janelas, devidamente numerados, mas isso é para ser ocultado, e as indicações de eixos. Isso é para poder limpar em função da redução da escala. Então, não vou mostrar cotas nesse desenho. Então, as cotas, eu vou, com o botão direito, ocultar na vista, ocultar categoria. Ou eu poderia, né, sabendo que eu quero ocultar as cotas e que isso está lá no VG, eu posso ir lá em visibilidade gráficos. O atalho aí é VG, né? Vista, visibilidade gráficos, tem o atalho aí VG, foi o que eu usei. E aí as cotas vão ser uma categoria de anotação.
Então tem categorias de modelo e categorias de anotação. E aqui eu posso desativar as cotas. Então aquele ocultar categoria na vista, eu estou mexendo no VG, na visibilidade gráfica. Ocultei as cotas. Eu acho mais prático assim. Identificador de janela, eu preciso ocultar. Então, ocultar na vista a categoria. Identificador de porta, esse aqui ficou perdido. Não era para estar aqui não. Identificador de porta. Cuidado para não selecionar a porta, né? Eu quero selecionar o identificador. E ocultar na vista a categoria. Tem mais algum que eu quero ocultar? Isso aqui eu quero ocultar. Lembrando que tinha identificador, embora o símbolo seja o mesmo, era um de porta, um de janela e um de parede, né? Que a gente tinha usado para identificar aqui a esquadria. Os eixos, acho que nessa escala aqui vai começar a embolar, então podemos ocultar na categoria. É uma informação também mais técnica, né, que precisa nessa planta de apresentação. Então, acho que ocultamos o que tinha de principal aí, o resto já estava aparecendo. Então, ó, essa foi moleza. Rapidinho, os ajustes que a gente tinha feito aqui, né, da posição dos cortes, das fachadas, ó, o símbolo da fachada, eu posso trazer ele para fora do desenho aqui. Aí a gente vai ajustando esses detalhezinhos, ó. Trazer isso para fora do desenho para não embolar. Mover o símbolo da fachada, ó. Então estou pegando só o quadrado invisível ali. E aí a gente vai fazendo esses ajustes. Aqui eu já tenho uma ideia, né, do tamanho da janela. Depois a gente pode checar lá na prancha como é que vai ficar. Então aqui vocês vão ajustando a aparência, mas basicamente é isso que vai acontecer. Aqui a gente precisa ligar o mobiliário. O mobiliário não está ligado. Tem outros elementos também que não estão ligados. Tem essa opção aqui, ó, revelar elementos ocultos. Às vezes ela fica meio confusa, mas aí eu posso fazer o caminho inverso aqui também, ó. Então eu estou vendo tudo que tem na vista, mas que não está aparecendo. Então eu posso pegar aqui, ó, o carro. Na verdade eu coloquei ele na categoria imobiliário. Eu vou revelar, eu vou desocultar a categoria. E aí, tá aí, ó, mobiliário todo ficou essa coisa cinza, horrorosa. Então, como é que eu posso mexer nisso? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui para desocultar. Tinha isso aqui, ó, fogão e geladeira, que estava numa categoria separada. Estava em sistema de mobiliário, também vou desocultar a categoria. Então, isso que eu estou desocultando a categoria, vendo no modelo, é o que eu poderia fazer lá no VG. Eu poderia achar aqui sistema de mobiliário, que estava desligado, e ligar. E aí isso vai aparecer aqui na planta. Aí tem que ir dando umas ajustadas assim. Então, gente, aí aqui, ó, aqui começa a ficar, nessa planta, começa a ficar mais visíveis assim, as aparências das coisas. Então a gente tem que dar uma ajustada nisso para o desenho ficar bonito, né? Esse mobiliário cinza, por exemplo, estou achando muito feio, muito esquisito.
né? Os pisos, eu não sei como que estão os de vocês aí, o meu eu já ajustei. Mas é bom esses tons de cores serem cores mais claras, né? A gente distinguir cheios de vazios, por exemplo, paredes cortadas, né? Que são massa de elementos vazios. Então, assim, tem um tipo de coisa, né? Alguns elementos, por exemplo, os pisos, que a gente quer distinguir. Vou dar esses exemplos, tá? O piso eu quero distinguir entre paginações, né? Tipos de achuras diferentes, para identificar materiais de acabamento. Então, para mexer nos pisos, eu vou ter que pegar um por um e editar o material, a aparência do material aqui, ó. Principalmente esta cor do sombreamento, que é o que vai aparecer aqui. Então, a recomendação geral que eu faço para os desenhos ficarem mais bonitos é sempre pegar essa barrinha da cor aqui, ó, e subir. Se eu puser ela muito chapadona aqui, vamos ver, vai ficar feio. É esse caminho meio chato aqui, ó. Imagina o piso assim, ó, no desenho, fica meio esquisito, né? A achura, o quadriculado continua ali igual. Esse quadriculado, aí vamos lá, editar o piso, editar a estrutura, editar o material. Eu faço esse caminho só para a gente chegar direto no material que a gente quer. Eu poderia ir lá no editor de material, se eu já soubesse qual que é, e editar ele também. Então, assim, a recomendação básica que eu faço, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, mas usem sempre uma cor mais clarinha, assim, ó. Principalmente para elementos que estão mais afastados, né? Para ficar uma coisa lógica. Então, ó, o piso mais clarinho. Aí eu vou no outro piso. Como é que eu pego esse? Vou pegar esse outro piso. Vou lá no editor de tipo, editor da estrutura. Ó, esse outro piso aqui é o de taco. Eles estavam, provavelmente o de vocês estava assim, ó, pegando a aparência de renderização. Aí vocês podem desmarcar esse quadrinho e colocar uma cor aí, ó, um piso marrom, mas eu vou botar ele clarinho. Então aqui vocês vão ajustando a aparência das cores. Os mobiliários, né, esses elementos que a gente modelou do local, eu teria que entrar, editar, né, mudar um por um o material de cada elemento para poder mudar a aparência, né? Se eu quisesse fazer isso bem personalizado, eu teria que fazer esse mesmo caminho, né? Achar o material de cada elemento modelado e alterar a aparência dele aqui, ó. Se eu escolher um material para essa mesa, eu vou escolher um material e ajustar a cor aqui. Aí dá para a gente ganhar um tempinho e usar o VG para isso. Então vamos botar uma aplicação prática de visibilidade de gráficos. Eu quero que tudo que está nessa categoria mobiliário fique mais clarinho. Tudo. Todos os elementos de uma vez. Então eu vou lá em vista, visibilidade de gráficos. Vou achar a categoria mobiliário. E aí aqui, ó, o padrão de superfície, eu vou sobrepor. Então eu estou sobrepondo nessa vista. E aí eu vou colocar aqui uma cor. Vou botar tudo cinza, bem clarinho. E vou mudar o padrão aqui também. Ó. Vou botar um preenchimento sólido para ficar com uma cor sólida, mas quase branco isso aqui. Ó. Vou deixar um pouquinho para vocês visualizarem. Vai ficar um pouco mais escuro porque está no sombreado. Então eu mexi aqui, ó,
na aparência do elemento visto, o padrão da superfície. Né? Eu estou vendo as superfícies dos objetos. Eu estou mexendo no padrão da superfície. Se eu quisesse que eles ficassem com as linhas de contorno de outra cor, tracejado, enfim, eu mudaria aqui. Não é o caso. E aí, ó, ficou tudo clarinho de uma vez. Tudo que estava na categoria mobiliário, agora ficou clarinho. Esses dois elementos aqui, ó, são mobiliários, mas ficaram de cor diferente. Isso é o efeito dessa aparência sombreada. Se eu usar esse cores consistentes, aí a gente vai ver que é tudo da mesma cor e tudo bem clarinho. O sombreado ele dá uma escurecida dependendo da profundidade do ambiente. Ele dá uma escurecida. Então aí vocês vão ajustando esses elementos aí para o desenho ficar mais bonito, né? Ficar mais apresentável, dar uma clareada nos elementos. Então quando depende, por exemplo, essa escada, né, ou a outra escada, você quer mostrar a aparência do material, você quer que a cor evidencie o material, aí você vai mexer no material. Se você quer dar um tratamento uniforme para tudo que é da mesma categoria, né? Por exemplo, todas as escadas eu vou mostrar igual. Então eu vou lá no VG. Aí eu vou achar aqui escadas e vou colocar todas elas com uma cor aqui padrão, tudo branco. Ou tudo, sei lá. Aí vocês escolhem aí a cor que vocês quiserem. Para aparecer tem que estar em preenchimento sólido aqui, né? Para mudar a cor mesmo. Então, ó, isso é uma sobreposição. Né? Eu estou sobrepondo a aparência do material, que seria o que apareceria de início. Assim, né? Então, depois que vocês ajustaram tudo, né, os materiais já vão se refletir também naturalmente em outras vistas. Mas o que você está ajustando, que é do VG, né, por exemplo, que a gente fez com os mobiliários, aí eu vou ter que criar um template. Então, esse template aqui, né, esse modelo de vista, né, essa vista que eu ajustei aqui para a planta de apresentação, eu posso ir lá e criar um modelo de vista. Aí criou o modelo de vista, ok. Aí eu posso replicar ele em outras. Né? Vamos pegar um outro pavimento inferior aqui, ó. Vou duplicar com detalhamento. Vou mudar ela de categoria aqui de planta. E vou aplicar o modelo de vista para que isso aqui fique seguindo a mesma planta de apresentação. Vai ficar com a mesma aparência que eu tinha definido lá no outro. Então, assim, os desenhos, né, a aparência sugerida para os desenhos seria mais ou menos essa daí, ó. Aí vocês vão personalizar isso também do jeito que vocês acharem mais interessante. Por enquanto é isso.